Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a morte do candidato a presidente do Equador, o Fernando Villavicencio. Ele foi morto ontem à noite, depois de um comício de campanha com 3 tiros, e a situação no Equador é bastante complicada. Vamos tentar entender o que aconteceu ali, o que levou a essa eleição, que é uma eleição fora do período normal lá do Equador, e o que essa morte pode dizer sobre isso daí. Quem são os beneficiados nessa história? Essa notícia foi sugerida por Matemático Ancap, quem mandou matar Satoshi Nakamoto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, as imagens são muito fortes, eu vou avisar vocês, se você tem um estômago fraco, eu recomendo que você não veja essa imagem aqui, mas eu vou passar para vocês o clipe que aconteceu no momento do atentado contra o Fernando Villavicencio, né? Ele estava saindo de um comício e entrou no carro, aparentemente o carro não é blindado, porque se fosse o carro blindado ele estava salvo, mas olha só. Bom, deu para ver o que aconteceu. Ele estava vindo aqui, saindo o pessoal do comício, né? Ele entra no carro, ele já está dentro do carro, quando você pode reparar que uma pessoa aparece aqui na frente. Está vendo um rapaz com um casaco branco aqui? Não dá para saber se foi ele que atirou, a impressão é essa, porque ele se posiciona aqui na parte da frente. Aqui está vendo um rapaz aqui com camisa branca. Ele se posiciona ali, ó, e mira através do para-brisa do carro e atinge o candidato e dá vários tiros ali. A impressão que me deu foi que essa foi a pessoa que matou o candidato. Ele recebeu vários tiros, 3 tiros na cabeça, que acabaram causando a morte dele. Bom, qual que é a situação lá, né? Esse candidato, ele, dependendo da pesquisa, ele aparecia entre 2º lugar na campanha ou em 5º lugar na campanha. As pesquisas do Equador estão dizendo que quem deve ganhar a eleição lá no Equador deve ser a Luísa González. Ela está liderando todas as pesquisas com bastante folga, né? Entre 26% e 30% das intenções de voto. Ela é a candidata do Lula de lá, do ex-presidente Rafael Correa. O Rafael Correa foi presidente do Equador, é da esquerda, é do Foro de São Paulo, é da turma do Lula. Ele foi acusado de financiamento ilegal de campanha e acabou fugindo para a Bélgica. Ele hoje está refugiado na Bélgica, mas ele ainda tem muito poder na política do Equador e a candidata que está na frente é a candidata dele lá na eleição do Equador, né? Existem outros candidatos que também têm possibilidade. A Yacu Pérez, que é representante dos indígenas, né? E tem o Otto Sonnensolter, que é um pouco mais à direita, um pouco mais de centro, esse cara. Tem também o Jean Topic, que está sendo chamado de o Bukele lá do Equador, né? Ele é um deputado lá do Equador que quer implementar mudanças no estilo do Bukele. Enfim, mas a questão toda é essa. A Luísa González está ganhando, mas o Fernando Villavicencio aparece em 2º lugar em algumas pesquisas. Em outras pesquisas ele está um pouco mais para trás, tá? Aqui ele aparece em 5º lugar, aqui em 4º lugar. Então as pesquisas estão meio por todo o lado aí. E qual que é a questão aqui? Parece que, de fato, a Luísa González vai terminar em primeiro, mas vai para o 2º turno a eleição lá no Equador, né? E aí a questão é com quem que ela vai para o 2º turno. E parece que o maior risco que havia justamente com ele, o Villavicencio. Se ela fosse para o 2º turno com ele, havia uma chance grande dele superar o número de votos dela, né? Então é lógico, não dá para a gente bater o martelo, dizer que foi o partido do Foro de São Paulo que matou o cara, mas isso dá uma indicação. Geralmente quem é que mais ganha nessa história é quem acaba estando por trás dessa coisa toda, né? É lógico, eventualmente pode ser algum dos outros candidatos também, porque uma vez ele estando fora da corrida, os outros candidatos tendem a ganhar mais votos em relação a Luísa González, que é a grande adversária a ser batida,
Mas isso começa a ser uma coisa mais dúbia, né? Será que realmente teria alguma vantagem para eles, né? Enfim, o Villavicencio tem a explicação aqui. Ele é um candidato de direita, de centro-direita, era afiliado ao partido Movimento Construia, e ele se declarava defensor das causas sociais indígenas e dos trabalhadores. Então muita gente está associando isso ao fato dele ser de esquerda, mas lembra que aqui na América Latina isso tem uma lambança tão grande, esse tipo de coisa, que não necessariamente é a mesma coisa. Ele é considerado de centro-direita ali, ou pelo menos é mais de centro. Não é de extrema esquerda, não é da galera do Foro de São Paulo por lá. E ele subiu na política justamente denunciando casos de corrupção como jornalista e político, tanto do governo anterior, do governo do Rafael Correia, que era de esquerda, que era do Foro de São Paulo, quanto do governo atual, que é mais à direita. Ele denunciava corrupção em ambos os casos, né? Sempre foi uma voz crítica do governo contra a corrupção, e aparentemente foi isso que pode ter levado também à morte dele, né? Vocês sabem, cada vez mais a gente está chegando numa situação realmente de briga do indivíduo contra o Estado, né? O Estado quer continuar sendo essa máfia que sempre foi, e cabe aos indivíduos querer destruir o Estado ou limitar a capacidade de dano do Estado, né? Ele, embora não faça parte do partido do atual presidente, o Guilherme Lasso, ele não está participando dessa eleição, ele convocou a eleição e ele não botou nenhum candidato dele, mas a verdade é que o Villavicencio ele obstruiu as votações do impeachment, então fez muita gente acreditar que ele era o candidato preferido pelo atual presidente lá, pelo presidente que é um pouco mais à direita, né? Então, entenderam a situação, né? Uma situação que não é incomum aqui na América Latina, da esquerda envolvida com narcotráfico e usando isso para fazer violência contra candidatos políticos. A gente teve um exemplo disso aqui no Brasil, com Bolsonaro sofrendo atentado. A esquerda adora chamar a direita de violenta e coisa e tal, mas no final das contas, se você vê quais foram os atos de violência mesmo, o caso clássico que a gente tem aqui no Brasil é o atentado contra o Bolsonaro. Uma facção do crime organizado lá, chamada Los Lobos, aceitou, né, eu disse que foi ela que fez o atentado contra ele, foram eles que fizeram o atentado. O suspeito de assassinar o candidato à presidência foi morto na prisão, então no final das contas, pronto, não tem nada, né, mataram o cara, depois mataram o assassino. Típico de máfia isso daí. E eu não tenho dúvida nenhuma que teria sido o destino do Adélio se ele tivesse tido sucesso na empreitada dele, né? Enfim, o presidente do Equador declarou estado de exceção, mantém as eleições, ou seja, vai continuar tendo as eleições no dia 20 de agosto, agora para escolher o próximo presidente do Equador. Enfim, é lógico, não dá para bater o martelo em nada, mas tudo indica para essa enorme ligação dos partidos à esquerda com máfias ligadas ao narcotráfico aqui na América Latina, que é uma associação conhecida há décadas por aqui. Parece que foi esse pessoal que fez o atentado contra o Villavicencio, né? Vamos esperar que os culpados sejam apontados aí, que isso não influa e que os candidatos, ou a candidata que seria teoricamente beneficiada por essa morte, acabe não ganhando no final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.